Sentir é o segredo. Neville Goddard. Essas 3 palavras contêm um poder que a maioria das pessoas passa a vida inteira ignorando. Porque enquanto o mundo ensina a pedir, a suplicar e a desejar, Neville ensinava algo muito diferente. Você não precisa esperar para sentir o que quer viver. Você precisa sentir como se já fosse real. E é sobre isso que vamos falar hoje. Eu quero te ensinar, de verdade, como sentir, como mergulhar na frequência daquilo que você quer, e transformar essa sensação em manifestação visível. Porque, meu amigo, a única distância entre o que você quer e o que você vive é o que você sente. Pense comigo. Quando você deseja algo e sente que ainda não tem, o que o universo entende? Que você não tem. Mas quando você fecha os olhos e sente como se já tivesse recebido, quando você saboreia o prazer de ver aquilo realizado, o universo começa a se reorganizar para te provar que você está certo. E é nesse ponto que a maioria trava. Porque a mente grita: mas eu não vejo isso ainda. E é exatamente por isso que você precisa aprender a sentir. Neville dizia que o sentimento é a ponte entre o invisível e o visível. Ele é o código secreto da criação. Você pode repetir 1000 afirmações, assistir a todos os vídeos de motivação do mundo. Mas se o seu sentimento não muda, nada muda. E eu sei que talvez você já tenha tentado de tudo. Afirmações, visualizações, scripts, técnicas, orações. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo hoje. O sentimento é a oração. Não são as palavras que movem a realidade, é o estado interno que você alcança enquanto as diz. Quando Neville falava de orar, ele não falava de pedir. Ele falava de assumir o sentimento do desejo realizado. Você quer prosperidade? Sinta a paz de quem já é próspero. Quer amor? Sinta o calor de ser amado. Quer saúde? Sinta o vigor correndo nas suas veias. E aqui está o segredo que quase ninguém te diz. Você não sente o que quer porque está esperando um motivo externo para isso. Mas o poder não está fora, ele está dentro. Hoje, eu quero te ensinar a mudar o que você sente, mesmo que nada fora de você tenha mudado. Comece assim. Feche os olhos. Respire fundo. E se imagine no fim da sua história. Não no começo, não no meio, mas no fim, quando tudo já deu certo. Como você anda? Como você fala? O que você sente ao acordar? O que mudou na sua expressão, na sua energia, no seu corpo? Essa é a frequência da manifestação. Neville dizia: você deve entrar no estado do desejo realizado e habitar nele. Isso significa que você precisa morar dentro dessa nova sensação, viver lá, mesmo que o mundo ainda diga o contrário. E é aqui que o método se torna real. Não é só visualizar. É sentir a emoção com tanta verdade, que a sua mente não consegue distinguir se é imaginação ou realidade. E adivinha? O universo também não distingue. A mente é o portal. Mas o coração é o código. E o sentimento é a senha. Você quer manifestar algo grande? Não tente criar. Sinta. Porque o sentir é o próprio ato de criar. A cada vez que você sente algo como verdadeiro, você está dando um comando invisível à realidade. E essa ordem é obedecida. É por isso que Neville dizia que a imaginação e o sentimento são uma só substância. O que você imagina com emoção, você imprime no campo quântico. E o campo sempre devolve o que foi impresso. Agora, perceba uma coisa. Você não está aprendendo uma técnica qualquer. Você está aprendendo o mecanismo divino da criação. Porque Deus sente e tudo se forma. E você, feito à imagem e semelhança dele, cria da mesma forma, sentindo. Então, quando você aprender a sentir de forma consciente, você não vai mais correr atrás de nada. As coisas vão começar a correr atrás de você. O emprego vai aparecer. A pessoa certa vai te encontrar. O dinheiro vai fluir. Porque você estará vibrando na frequência do já é. E o que é o já é? É o estado de fé pura. Fé não é acreditar que vai acontecer. Fé é sentir que já aconteceu. Você quer saber o que muda sua vida? Não é quanto você estuda sobre manifestação. É o quanto você sente o que quer viver. Por isso, antes de continuar, tira um segundo para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Não só para apoiar o conteúdo, mas como um ato simbólico de decisão. Um ato de dizer:
eu escolho viver a partir da consciência de que o poder está em mim. Agora, me ouça com o coração. Você pode mudar tudo, mas não com esforço, com sentimento. Você não precisa de 10 passos, nem de 30 dias. Você só precisa de um momento de consciência total. Um instante em que você sente algo tão real dentro de você, que o universo inteiro precisa responder. A vida muda no instante em que você decide sentir diferente. Agora que você entendeu o poder do sentimento, vamos mergulhar mais fundo. Porque o que eu quero te mostrar aqui é como transformar o sentir em uma ferramenta consciente, não em algo passageiro. Você não vai apenas imaginar que sente, você vai viver o sentimento como se ele fosse a própria realidade. Neville dizia que você deve sentir-se no estado do seu desejo realizado até que esse estado se torne natural. E o que significa tornar um estado natural? Significa que você não precisa mais se esforçar para acreditar. Você simplesmente sabe. A mente luta com o invisível, mas o coração reconhece o invisível como verdade. E é por isso que o sentimento é o ponto onde a fé e a imaginação se unem. Quando você sente algo com intensidade e permanência, a sua consciência se reprograma. Você começa a reagir, pensar e agir de acordo com a nova realidade, antes mesmo que ela apareça. É como um ator que mergulha tão profundamente no papel, que começa a acreditar que é o próprio personagem. E o universo, obediente, diz, assim seja. Agora, vamos aplicar o método. Feche os olhos, imagine o que você quer. Mas não imagine como se você estivesse desejando. Imagine como se já tivesse acontecido. Por exemplo, você quer prosperidade? Então não visualize o dinheiro chegando. Visualize-se vivendo a vida de quem já é próspero. Você acorda tranquilo. Sente gratidão. Paga suas contas com leveza. Compra o que precisa sem culpa. A prosperidade se tornou seu estado natural. Sinta essa vibração por alguns segundos, até que o corpo inteiro responda. Esse é o momento em que você atravessa o portal da criação. Mas aqui vai o detalhe que muda tudo. Você não pode apenas visitar esse estado, você precisa habitar nele. As pessoas erram porque tratam a imaginação como uma pausa na vida real. Mas, na verdade, a imaginação é a vida real. O que você chama de vida real é apenas o reflexo tardio do que já foi sentido antes. Neville insistia nisso. O mundo visível é apenas o espelho da mente interior. Tudo o que você vive hoje foi primeiro uma emoção que você sustentou lá dentro. O que você sente é o molde invisível do seu futuro. Então, o método é simples, mas profundo. Defina o que você quer. Crie a sensação do desejo já cumprido. Habite essa sensação até que ela se torne natural. E aqui vem o que poucas pessoas entendem. Você não manifesta o que deseja. Você manifesta o que acredita sentir como real. Você pode dizer eu sou rico 1000 vezes. Mas se lá no fundo sente escassez, é escassez que você atrai. Você pode dizer eu sou amado, mas se sente rejeição, é rejeição que continua surgindo. Porque o universo não responde às suas palavras, ele responde à sua vibração. O sentimento é a linguagem de Deus. É o idioma silencioso com o qual você conversa com o divino. Quando você sente, está criando. Quando sente com fé, está decretando. E quando sente com gratidão, está recebendo antes mesmo de ver. Agora, deixa eu te contar uma coisa que vai te libertar. Você não precisa tentar acreditar. Você só precisa agir como quem já acredita. Quer saber o que Neville fazia? Ele fechava os olhos antes de dormir e se colocava na cena final daquilo que queria viver. Não pensava no meio, não pensava no como. Apenas no fim. E ele permanecia ali, sentindo o sabor da vitória, até adormecer. Essa é a chave. O sono é o momento em que a mente consciente cessa e o subconsciente assume o comando. E o que o subconsciente recebe nesse instante, se torna lei. Então, o exercício é esse. Todas as noites, antes de dormir, imagine o final da sua história, e sinta. Não analise. Não pergunte como. Apenas sinta. Sinta a leveza de ter conseguido. Sinta o amor que vem quando você se realiza. Sinta o poder de saber que o impossível é apenas um nome bonito para ainda não aconteceu. Quando você dorme nesse estado, está entregando um novo comando à sua mente criadora.
E ela vai trabalhar, em silêncio, para transformar essa emoção em matéria. Você vai perceber algo curioso. Ao acordar, o mundo vai parecer diferente. As pessoas vão reagir de outro modo. As oportunidades vão começar a se alinhar. E nada disso é coincidência. É resposta. A partir desse momento, você não é mais quem tenta. Você é quem sente. E quem sente, manifesta. Agora que você aprendeu a criar o sentimento certo antes de dormir, o próximo passo é aprender a sustentar essa vibração durante o dia, mesmo quando a realidade parece gritar o contrário. E é aqui que muita gente desiste. Porque é fácil sentir que tudo deu certo enquanto está de olhos fechados, no silêncio da imaginação. Mas o verdadeiro poder começa quando você mantém o sentimento mesmo no meio do caos. Neville chamava isso de permanecer no estado. Ele dizia que, uma vez que você se colocou no estado do desejo realizado, você não deve abandoná-lo, por mais que o mundo te provoque. E o mundo vai te provocar. As circunstâncias vão testar sua fé. As pessoas vão duvidar. As contas vão chegar. E tudo vai parecer dizer: tá vendo? Ainda não aconteceu. Mas é nesse exato instante que o poder começa a agir, quando você escolhe sentir o contrário. Imagine isso. O mundo é como um espelho que reflete sua imagem. Se você sorri, ele devolve um sorriso. Se você se entristece, ele te mostra tristeza. Agora, o que acontece se você tenta mudar o reflexo sem mudar a imagem? Nada muda. E é isso que a maioria faz: tenta mudar o reflexo, e não o sentimento. Neville dizia: nada muda até que você mude por dentro. O universo responde ao seu estado interno, não às suas ações desesperadas. E o estado interno é sustentado por uma coisa só: o sentimento. Quando a dúvida vier, e ela virá, você precisa lembrar: você não é o que está acontecendo. Você é o que sente sobre o que está acontecendo. E se você conseguir manter o sentimento daquilo que quer, mesmo quando tudo parece o oposto, o universo será obrigado a se curvar. Agora, deixe eu te mostrar como fazer isso na prática. Durante o seu dia, observe os momentos em que você sai do estado. Quando você sente medo, preocupação, escassez, frustração. Esses são os sinais de que você voltou ao velho eu. Mas ao invés de se culpar, simplesmente volte ao novo sentimento. Diga para si mesmo: não, essa não é a minha verdade. Eu já vivi o meu milagre. E sinta novamente a vibração do realizado. Você não precisa lutar contra o velho estado. Você só precisa negar-lhe a atenção. Neville dizia que a atenção é o poder criador. Tudo o que você sustenta na sua atenção, você alimenta. Então, quando o medo aparecer, não lute com ele. Apenas retire o alimento, e ele morre de fome. Volte a sentir o que deseja. Volte a habitar o estado do já é. A chave é permanecer. Porque, acredite, a realidade demora só o tempo que você leva para parar de duvidar. Ela está te esperando, não te testando. Pense nisso: a realidade não é uma muralha. É um espelho líquido. Ela se molda conforme o reflexo que você sustenta. E a cada instante que você sente, esse espelho vibra e se reorganiza. É assim que o invisível começa a se materializar. Quer um exercício poderoso? Ao longo do dia, escolha uma emoção. Por exemplo, gratidão. E mantenha-se nela por 10 minutos. Não por palavras, mas por sentimento. Sinta o corpo relaxar, o coração abrir, o ar parecer mais leve. Essa é a linguagem que o universo entende. Quanto mais tempo você sustenta o novo sentimento, mais rápido o velho cenário se dissolve. Você não precisa destruir o antigo, você só precisa parar de alimentá-lo com o mesmo tipo de emoção. E quando algo inesperado acontecer, não se assuste. As coisas podem parecer confusas por um tempo. Mas é o universo rearranjando as peças. O velho precisa sair para o novo entrar. E o meio desse processo sempre parece um caos. Mas o caos não é o fim, é a transição. A manifestação está vindo quando a vida começa a se mexer. É o sinal de que o invisível está empurrando o visível. Quando você entende isso, para de duvidar, para de ter medo. E começa a confiar, não como um ato de esperança, mas como um estado de ser. Você não acredita que vai acontecer. Você sabe que já aconteceu. E é aí que a mágica se torna rotina.
Você vai perceber pequenas coincidências surgindo. Palavras, pessoas, sinais, oportunidades. E vai lembrar do que Neville dizia. Os sinais seguem, eles nunca precedem. Você não precisa procurar o sinal. Você precisa sentir o sinal. E então ele aparece. Tudo o que é seu está te procurando. Mas só vai te encontrar quando você sentir que já possui. E é por isso que esse método é tão revolucionário. Ele não te ensina a correr atrás das coisas. Ele te ensina a se tornar magnético. Você começa a viver como se fosse o próprio campo da abundância. E quando isso acontece, o universo não tem escolha, ele se alinha. Você já percebeu que a verdadeira batalha da manifestação não acontece fora, mas dentro de você? O que define o seu sucesso espiritual, emocional e material é a capacidade de permanecer no estado certo, mesmo quando tudo parece te puxar de volta para o velho mundo. É aí que se revela quem realmente domina o poder do sentir. Neville dizia que a consciência é a única realidade. E, se isso é verdade, e é, então tudo que você mantém na consciência se torna inevitável. Nada e ninguém pode te tirar aquilo que você realmente sente ser seu. Mas existe um segredo que diferencia quem manifesta com facilidade e quem vive tentando. A constância emocional. Porque sentir uma vez é o início. Mas sustentar o sentimento é o nascimento da nova realidade. E o nascimento dói. O velho eu vai resistir, vai duvidar, vai tentar te convencer de que você está sonhando demais. Mas é nesse momento que você precisa lembrar. O seu novo eu não está nas circunstâncias, está no sentimento. Então, quando a mente antiga começar a gritar, feche os olhos e diga em silêncio: eu já sou. Essa é a oração mais poderosa do universo. Eu já sou. Ela não pede, ela declara. Não duvida, afirma. Não implora, cria. Agora, eu quero que você experimente. Feche os olhos. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo, devagar. Imagine-se dentro da vida que você quer viver. Não apenas como um espectador, mas como quem está vivendo aquilo agora. Sinta os sons, os cheiros, as cores. Sinta o corpo relaxado, o coração em paz. Sinta o sorriso involuntário de quem sabe que venceu. E agora? Deixe esse sentimento crescer até preencher todo o seu corpo. Esse é o campo da criação. O lugar onde o impossível perde o nome. Agora diga, mentalmente: eu sou aquilo que eu sinto. Repita até sentir que isso é verdade. Porque o que você sente como verdade, o universo não tem como negar. Perceba que o método não é sobre forçar nada. Você não força o sentimento, você se entrega a ele. Assim como quem se entrega à música, ao amor ou à fé. O sentir é rendição, não esforço. E quando você aprende a se render ao sentimento certo, o mundo começa a se render a você. Mas aqui vai o ponto mais sutil e poderoso de todos. Você não sente para obter. Você sente porque já é. E isso muda tudo. Quando você sente algo apenas para tentar fazer acontecer, você ainda está vibrando na falta. Mas quando você sente porque você sabe que já é, você se torna um com a fonte criadora. Neville dizia que o segredo da manifestação é viver a partir do fim. Viver como se o milagre já tivesse acontecido. Porque, de fato, ele já aconteceu, só não apareceu ainda. O tempo é apenas o intervalo entre o sentimento e a materialização. Então, a partir de hoje, decida viver a partir do fim. Acorde pela manhã e haja como quem já tem. Não porque você está fingindo, mas porque você está criando. Fingir é negar a fé. Criar é afirmar o poder. A cada momento em que você escolhe sentir o novo, você dissolve mais uma camada do velho. E, aos poucos, o mundo começa a se dobrar diante da sua nova vibração. As pessoas mudam, os caminhos se abrem, as respostas chegam. Não por acaso, mas por correspondência vibracional. Tudo no universo é energia. E toda energia obedece à lei da ressonância. Você atrai o que sente, não o que fala. E se você quer mudar o que atrai, mude o que sente. Por isso, a prática diária é simples, mas poderosa. Ao acordar, antes de tocar o celular, coloque a mão sobre o coração e diga: hoje, eu escolho sentir como quem já é. E por um instante,
Permita que essa vibração te envolva. Não importa se o mundo ainda parece o mesmo. O sentimento é a semente, e o mundo é apenas o solo. Sinta o novo eu. Habite o novo eu. Seja o novo eu. E então, veja o mundo se transformando para refletir quem você se tornou. E lembra do que Neville dizia: você não precisa lutar para mudar as circunstâncias. Mude o estado, e as circunstâncias mudarão por si mesmas. Esse é o segredo que poucos entendem. Você não precisa mover o mundo. Você precisa mover o seu interior. E quando o interior muda, o mundo inteiro se curva. Agora, antes da gente seguir, se esse conteúdo está te fazendo sentir algo diferente, um despertar, uma vibração nova, uma lembrança do poder que habita em você, então aproveita e se inscreve no canal. Não é só um clique. É um pacto com o seu novo eu. Um ato simbólico de dizer: eu escolho criar a partir de dentro. A partir daqui, tudo muda. E não porque você está tentando, mas porque você está sentindo como quem já venceu. O universo não tem outra escolha a não ser espelhar o que você sente. Quando você começa a viver a partir do fim, algo misterioso acontece. As coisas parecem, por um instante, piorar. O caos se levanta, velhas emoções retornam, pessoas somem, situações se invertem. E é aqui que muitos desistem, porque acreditam que estão voltando atrás. Mas o que está realmente acontecendo é a purificação do seu campo. O velho eu está sendo desfeito. Tudo o que você criou com medo, culpa ou escassez começa a se desintegrar. E esse processo, embora necessário, pode parecer turbulento. Mas ouça bem. Isso não é o universo te punindo. É o universo reorganizando o caminho. Neville dizia: a ponte dos incidentes se forma naturalmente, e o caminho se revela enquanto você caminha. Essa ponte é o intervalo entre o invisível e o visível. É o caminho que liga o que você sente ao que você vê. E muitas vezes, esse caminho não é reto. É cheio de curvas, quedas e reencontros. Mas cada passo é sagrado, porque cada movimento te aproxima da materialização daquilo que você já é. Então, quando as coisas parecerem sair do controle, lembre-se: é o novo se instalando. O desconforto não é o fim, é o início da recriação. Você está trocando as fundações invisíveis da sua vida. E cada emoção difícil que emerge está mostrando algo que precisa ser liberado. Por isso, não lute com o que aparece. Observe, aceite, e sinta de novo o novo estado. Você não precisa entender, precisa permanecer. O sentimento verdadeiro é como uma chama silenciosa. Mesmo quando o vento sopra, ela continua acesa. E quanto mais você protege essa chama com a sua atenção, mais ela cresce. É essa constância que faz a realidade ceder. As pessoas que dominam o sentir não são aquelas que nunca duvidam, mas aquelas que, mesmo duvidando, voltam para o sentir. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser persistente. E quando você começa a perceber as sutilezas da mudança, algo dentro de você se alinha. Você começa a notar pequenos sinais. Palavras repetidas, músicas aleatórias, sincronicidades. É o universo te dizendo: continue. Eu ouvi. Mas cuidado, nem todo teste é sinal de falha. Às vezes, o teste é a confirmação de que você finalmente está pronto. Quando o velho mundo tenta te puxar de volta, é porque ele sente que está perdendo o controle. E é aí que você precisa manter o olhar no invisível. Porque é no invisível que tudo começa. Você vai notar que as emoções antigas, medo, escassez, rejeição, vão tentar te visitar de novo. Mas agora, você as observa com outros olhos. Você entende que elas não são você. São apenas ecos do velho estado. E eco nenhum tem poder sobre quem vive no agora. Esse é o momento mais poderoso de todos. Porque agora você entende o segredo. Manifestar não é criar algo novo. É apenas lembrar-se de quem você já é. O que você busca já está dentro de você. O que você sente, o universo materializa. E o que você reconhece como verdadeiro em seu coração, o mundo se apressa em confirmar. Quando você percebe isso, a ansiedade cessa. Você não força, não implora, não teme. Você simplesmente permite. Permitir é a arte suprema da manifestação. Porque quando você permite,
você confia. E quando confia, Deus age. A fé é a entrega do controle. Não é desistência, é sabedoria. É dizer, eu não preciso saber o como. Eu só preciso sentir o fim. E o fim é sempre perfeito. Pense em um escultor. Ele não cria estátua, ele apenas remove o excesso que a escondia. É isso que o sentir faz. Ele remove as camadas de dúvida que escondem o seu eu divino. O seu trabalho não é criar a abundância, o amor, a saúde. É remover o que te impede de sentir que isso já é seu. Você não manifesta o que deseja. Você revela o que sempre foi. E o sentimento é a ferramenta dessa revelação. É a ponte entre o humano e o divino. É o idioma com o qual Deus conversa silenciosamente com você. Neville dizia que a imaginação é a voz de Deus. Mas o sentimento é o tom da fé. E quando os dois se encontram, quando você imagina com emoção, o universo se curva. Então, a partir de agora, quando algo parecer dar errado, diga: isso é apenas a velha energia se movendo. E continue sentindo o novo. Não se envolva com o ruído do mundo. O ruído só existe para testar a sua constância. Se você permanecer firme, vai ver o invisível se tornar visível diante dos seus olhos. Não por acaso, mas por direito. Porque o universo é movido por leis. E uma delas é simples e inquebrável. Tudo o que você sente como real, deve se manifestar. E é por isso que o sentimento é o maior poder da criação. Você pode ser quem quiser, viver o que quiser, atrair o que quiser, desde que sinta como quem já é. Agora, repita comigo, em silêncio, como um decreto. Eu sou o poder criador. Eu sou o estado realizado. Eu sou o sentimento que cria. E permaneça aí. Nesse instante, algo dentro de você muda. O corpo vibra, a respiração se aprofunda, e uma calma diferente se instala. É o universo te reconhecendo como coautor da própria realidade. Nada mais é o mesmo. Porque quem sente, cria. E quem cria, não duvida. Chegou o momento de entender a verdade mais profunda de todas. Você não está tentando manifestar nada. Você está lembrando que já é. Tudo o que você sonha já foi criado no instante em que você sentiu. Porque o sentir é o ato da criação. E quando você sente algo como real, o universo se dobra para confirmar a sua crença. A vida não te dá o que você quer, ela te dá o que você se tornou capaz de sentir como seu. Por isso, o segredo não é fazer mais. É sentir melhor. Você pode passar horas afirmando, visualizando, repetindo, mas se o seu coração ainda vibra em dúvida, tudo que você cria é incerteza. Porque o universo é uma mente viva, e ele só entende emoção. Palavras sem sentimento são apenas ruído no vazio. Neville dizia: a sensação precede a manifestação, e é a lei que rege o universo. Tudo o que é criado, nasce duas vezes. Primeiro dentro, depois fora. E esse dentro não é pensamento, é emoção. É o lugar onde a fé e a imaginação se misturam até se tornarem uma só energia. Agora você entende que não há acaso. Que nada foi em vão. Cada momento da sua vida te trouxe até aqui, para esse exato instante de despertar, para perceber que você nunca foi vítima, você sempre foi o Criador. E talvez pela primeira vez você compreenda. A mudança que você busca não é no mundo, é em você. Você não precisa consertar a vida. Precisa sentir uma nova vida. O milagre não está vindo. O milagre responde à sua vibração. Quando você sente abundância, ela vem. Quando sente amor, ele aparece. Quando sente paz, tudo se acalma. E quando sente fé, até o impossível se inclina. O método de Neville não é mágica, é maturidade espiritual. É o momento em que você entende que Deus não está lá fora, mas aqui dentro. Que o Criador não é alguém distante, é o Eu Sou que habita em você. E se o Eu Sou é o próprio Deus manifestado, então cada sentimento seu é uma semente divina. Você sente, e o universo responde, assim seja. Agora feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o corpo relaxar. E imagine que você está diante do próprio Deus. Não pedindo, não implorando, apenas reconhecendo. Diga, mentalmente: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E sinta o poder dessa frase.
Sinta o reconhecimento de quem não busca, mas aceita. Porque a oração verdadeira não é súplica, é aceitação. Você não pede a cura, você sente a cura. Você não pede prosperidade, você sente a prosperidade. Você não pede amor, você sente o amor. E é esse sentir que move montanhas, que abre caminhos, que transforma realidades. Você foi ensinado a acreditar que precisa lutar, mas a verdade é que você só precisa se alinhar. A vida não é uma corrida, é um espelho. E ele reflete o que você sente agora. Então, a partir deste momento, pare de esperar. Pare de colocar a felicidade no amanhã. Porque tudo que você quer já existe, no agora. O que te separa da manifestação não é o tempo, é a frequência. Mude o que você sente, e o tempo se dobra. Quando você começar a viver assim, vai perceber algo mágico. As pessoas ao seu redor vão mudar. Os acontecimentos vão se alinhar. As portas vão se abrir. E você vai rir sozinho, lembrando. Não foi sorte. Foi consciência. Você vai olhar para trás e perceber que o tempo todo, Deus esteve te guiando, não com palavras, mas com vibrações. Cada perda foi uma libertação. Cada dor foi uma depuração. E cada dúvida foi o convite para voltar ao sentir. A manifestação não é sobre o que você obtém. É sobre quem você se torna. E quando você se torna o próprio milagre, o mundo inteiro se transforma diante de você. Você não precisa mais pedir sinais. Você é o sinal. Você não precisa mais procurar a luz. Você é a luz. Tudo o que você sempre buscou está dentro de você, esperando o seu reconhecimento. E o reconhecimento vem pelo sentimento. Pelo simples ato de parar, respirar e dizer: eu sou. Eu já sou. Sinta o poder dessas palavras. Sinta o que acontece dentro de você quando diz isso com convicção. A energia muda. O corpo aquece. O coração se expande. Porque o eu sou desperta. E quando o eu sou desperta, a criação obedece. Agora, se esse vídeo tocou algo dentro de você, algo que te lembrou de quem você é, algo que acendeu uma chama que estava adormecida, então, antes de sair, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Não por mim, mas por você. Porque cada vez que você escolhe permanecer nesse tipo de energia, você está dizendo ao universo: eu escolho continuar expandindo. E o universo responde, sempre, com abundância. Então vá, sinta, viva e manifeste. Não como quem espera, mas como quem já é. Porque o impossível é só o nome que o mundo dá. Aquilo que a fé ainda não mostrou.